Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fernando, eu sou funcionário da Contat Médico. Eu trabalho como gerente de alianças internacionais. E agradecendo primeiramente à Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pela oportunidade desse webinar de hoje. Nós temos aqui conosco o professor Gaiotto, o professor Gelap, que são figuras conhecidas no cenário da cirurgia cardíaca nacional. E eles serão os nossos mediadores da noite, onde nós teremos como palestrantes o professor Daniel Wendt, que vai falar sobre a utilização do CytoSorb e da técnica de hemodissorção em cirurgia cardíaca para cirurgias de aorta e endocardite. E o Cândido Cerca, que é um perfusionista com longa experiência em países europeus, africanos, e hoje trabalha como especialista de aplicação nas cytosorbents, que trabalhará com os resultados do CytoSorb da hemodissorção na hiperinflamação sistêmica pós-cirurgia cardíaca. O professor Gaiotto e o professor Gelap vão passar algumas orientações gerais sobre como funcionará hoje à noite o nosso webinar. E a Contat agradece a presença de todos e eu passo a palavra para os professores agora. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando, Cláudio, professor Daniel, Cândido, Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E após as apresentações, nós vamos mediar as questões que serão feitas através da barra Q e A, aqui embaixo da plataforma Zoom. Então, uma discussão, eu espero que todos aproveitem, é um tema interessante, um tema importante, especialmente para doentes que têm fragilidade, pacientes que vão para uma extracorpórea um pouco mais longa e mais complexa. É um tema novo, um assunto que a gente deve abordar com muita seriedade, porque vasoplegia todos nós já tivemos e é uma luta quando o paciente se apresenta dessa forma, né, Cláudio? Boa noite a todos. Quero também agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pelo convite, agradecer ao Fernando e agradecer especialmente o professor Wendy e o Cândido Cerca por estarem aqui com a gente. We're gonna start with Dr. Wendy. That's gonna be the first, and after we're gonna have the questions. Please observe that you may do your questions in the Q&A bar, né? Na QA, como o Dr. Gaiotto disse agora. Então, boa noite, que tenhamos aí uma excelente webinar. Professor Wendy, please. Thank you for the kind introduction. I will share you my slides. So, thank you for the kind introduction. So I was asked to give a talk today about hemoabsorption therapy in cardiac surgery patients, clinical outcomes in mitral valve surgery, endocarditis, and aortic surgery patients. So my experience in aortic surgery is not that much with endocarditis. On the other hand, with mitral valve or endocarditis, we have a huge experience in our center. And I want to start with a background. So we all know that infective endocarditis and, of course, complex aortic surgery, like aortic dissections or aortic surgery with deep circulatory arrest, is associated with high hospital mortality and morbidity. And this is definitely related to the fact that circulatory failure might occur in those patients. And this is related to release of vasodilatory mediators and cytokines. And the elimination of those cytokines might improve the surgical outcomes in those patients. This here is a so-called CytoSorb device. It's not a filter, it's an adsorber where we have a lot of millions of those micro beads, micro polymer beads inside, and they are capable to absorb some substances. If you compare this to a normal filter, as you see here on the left side, this is a conventional dialysis membrane filter with an overall surface area of 2 meters square, compared to the CytoSorb adsorber with all those millions of polymer beads inside. It's comparable if you compare a ping pong table to more than 4 soccer fields. So just to get an impression.
And the cytosorb adsorber is capable to eliminate substances up to 55 kilodalton, as shown here. They are all hydrophobic substances. So based on the pore size, those substances are removed. And the beneficial point of this system is that no complete removal is possible, and therefore no overtreatment is possible. So far, we didn't observe any kind of serious adverse events with this device. On the left, green here, you see those substances which are eliminated, like cytokines, myoglobin, also bilirubin is removed by the device, and therefore it's used also in our center in the Department of Liver Transplant. So we are doing about 250 liver transplantations a year, and also in the Department of Gastroenterology. On the right, you see the substances which are not removed, like coagulation factors, fibrinogen, and so on. For me, it was interesting to know that the Staphylococcus aureus hemolysin enzyme is removed by the device. This slide shows you the possible connections of the cytosorb adsorber. You can use it in a conventional hemoperfusion system. You can use it in a conventional dialysis system, pre-filter or post-filter. You can also connect this with a special connection system into a veno-venous or veno-arterial ECMO system, as shown on the right lower side. And we use it routinely, especially in endocarditis patients in our heart-lung machine. If we go to aortic surgery, we all know that usually aortic surgery is a pretty surgical operation, which is pretty complex, especially in the redo combination, or if you also if you do transplantations. And as shown here, several factors affect the biocompatibility or bioincompatibility, like the surgery, the material, the surface coating, some particles, perfusion points. So they all affect the CPB during a surgery, and therefore complications might occur. As I mentioned before, personally, I don't have that much experience of aortic surgery in combination with cytosorb treatment. Therefore, I want to refer to my colleague from Munich, Dr. Sala. He presented a nice paper in the European Journal, and they evaluated their results in aortic surgery. So they included almost 700 patients with hypothermic circulatory arrest in the study, and they matched it. So 168 patients with hemoabsorption therapy, 268 patients without hemoabsorption therapy. Going to the intraoperative and postoperative outcomes of those matched patients, we see here statistical significance in the use of catecholamines. So inotropes are less used in the hemoabsorption group with a p-value of 0.04. And what was interesting in their study, and this was shown for the first time, and this was a major outcome and in the study, and they concluded that in the hemoabsorption group, less blood transfusion or blood products have been used. So the packed red blood cells packages or frozen plasma and fibrinogen was less used in the group treated with hemoabsorption therapy. And therefore, they also concluded that by the significant reduction of blood transfusions or blood products which were used in the group with hemoabsorption, this directly compensates for the cost of the device. The next slide shows you the matched proportion again, and they showed in the preoperative characteristics that there was a significant difference in patients who presented with acute aortic syndrome. So almost 30% of the patients presented with acute aortic syndrome with a statistical significance of 0.04, and therefore they went back into their data and they looked and compared those 49 over 46 patients again, and they also
evaluated the need for blood transfusion and blood products. And even in those patients who presented with acute aortic syndrome, like aortic dissection or penetration or acute syndrome, they also could prove and show that in the group, in those extremely high-risk patients treated with hemoabsorption therapy, less blood transfusions have been used and less blood products have been used. Another interesting study, sub-study from the same center, which was presented in a German anesthesia congress in 2018, they also evaluated by the NIRS the oxygen saturation during complex aortic surgery with deep hypothermic circulatory arrest, and they could show that the group treated with hemoabsorption had better oxygen saturation as compared to the group treated without hemoabsorption therapy. So this is what I want to show you in regard to aortic surgery. And now I want to continue with my main focus with endocarditis. So I want to start with this study. This was the initial study published 2017 by Professor Traeger from Tübingen. And he included 39 patients with proven infective endocarditis undergoing valve replacement, and they were all treated with cytosorb therapy. And then he compared those patients to a historical group of 28 patients without intraoperative hemoabsorption. However, he included all types of endocarditis, so endocarditis of the aortic valve, mitral valve, tricuspid valve. So I call it a kind of potpourri was included in this study. And therefore, we thought to evaluate only one kind of endocarditis. So we went back to our results in Essen, and we wanted to evaluate the effect of intraoperative hemoabsorption in patients only with a native isolated mitral valve affected. So between 2014 and 18, so we started with cytosorb therapy in 2013 with transplantation, in lung transplantation and heart transplantation. And between 2014 and 2018, 58 consecutive patients with acute infective endocarditis of the mitral valve were operated and included into this study. And in 30 patients, so group A, cytosorb treatment was applied, and our group B with 28 patients served as a control group. The primary endpoint was the occurrence of postoperative sepsis, and we defined it by the current guidelines of the third international consensus definition, so the sepsis 3 guidelines. We had also several secondary endpoints like overall in-hospital mortality and need for vasopressors and ICU stay. We published this results this year, just recently, a few months ago, in the Annals of Thoracic Surgery. And although this was not a randomized trial, if we look to the preoperative characteristics, both groups did not differ in any kind. So they are absolutely comparable, because now we include only patients treated or presenting with mitral valve endocarditis. So the preoperative characteristics, as shown here, no difference in the two groups. When we go to our to the pathogens, to the preoperatively known germs, we didn't had any significance in the Staphylococcus germ group. So, however, more patients in the group without hemoabsorption treatment showed negative blood cultures preoperatively. If we come to the intraoperative data, we had some significant differences in regard to large or embolic vegetations and heart failure, which was more present in the group with hemoabsorption, and heart failure was more present, significantly more present in the group without hemoabsorption therapy. Usually we try to repair the mitral valve in our center, although it's infected. And this was possible in 23 patients in the group treated with hemoabsorption therapy, and only 7 patients have been, 12 patients
were repaired in the group without hemoabsorption therapy, and for mitral valve replacement it was a little bit different, and therefore we have some significant differences in those groups. But if we look on the post-operative results, it was quite interesting to us that the systemic resistance was significantly different starting from day one, as shown here on the left side. So in our center, the philosophy of our chief of anesthesiology is to treat any patient with a Swan-Ganz catheter, and therefore we have been lucky to evaluate all those values, and starting from day one on, the systemic resistance was better in the group treated with cytosorb therapy. The same goes for the postoperative vasopressor need. So also starting from the operation day, the group treated with cytosorb therapy had less need for vasopressors postoperatively. The same goes for the lactate level, as shown on the right side. Interesting, we did not have any difference in the leukocytes post-operatively, only on day 6, but I think this was only intentionally, so there was during the post-operative period no difference in regard to leukocytes. But if you look on the lactate levels, which has been also shown before by many other publications, there was starting from the first or from the operation day, a significant difference in regard to lactate levels between the groups with less lactate levels and the group treated with cytosorb therapy. And the same goes for procalcitonin levels. They were also significantly less expressed in the group treated with hemoabsorption therapy. This paper gained a lot of attraction, and many of the reviewers and also some letters to the editor, they wrote us, and they want to know about more detailed results, and therefore we went back and we could show that the group treatment, the treatment group had less sepsis postoperatively as defined by the sepsis 3 guidelines. And we could show for the first time, although it's a very, very small cohort, we could show for the first time a significantly reduced sepsis associated mortality in the group treated with hemoabsorption therapy. So as per definition of the sepsis 3 guidelines, no patient died due to sepsis associated mortality in the hemoabsorption group, whereas 18 patients died here in the control group with a p-value of 0.02. And then we went back into our data and we did a univariate and multivariate analysis to identify any kind of predictors. So we included many preoperative and intraoperatively values. I'll just put here the main values, and interestingly, the Euroscore 2 was significant in the univariate and multivariate analysis. And therefore, we thought that maybe only or especially in high-risk patients, cytosorb therapy might be extremely beneficial. And therefore, we went back to our data again. And this paper here was published just recently or presented just recently at this year ESCDS meeting online in Barcelona. So we compared all of our cardiac surgery patients between 2014 and 2019 who were treated due to infective endocarditis. So we included nearly 250 patients. And then we put a cutoff of Euroscore 8. So as per definition, a Euroscore 2 less than 4 is low risk, between 4 and 8 is intermediate risk, and more than 8% is high risk. So we could include 104 patients who were at highest risk with a Euroscore of more than 8%. And then we performed the propensity score matching, as shown here with some matching factors, and 35 over 35 patients could be included. In regard to the preoperative characteristics, we did not observe any difference in this matched group. Also for the intraoperative value, so there was no significant difference in these two groups after matching. And we also looked to the preoperatively known pathogens and germs, and there have been also no significant differences between the matched group of each 35 patients.
And we could prove our results, which have been published before. Also, the sepsis-associated mortality was reduced in the group treated with hemoabsorption therapy, although the p-value was only 0.04, and we also observed a significantly less reintubation rate in the group treated with CytoSorb. And again, here the same results as shown before. Even here in the propensity score matched group, a significantly less use of vasopressor and better resistance. And therefore, what should we do? Should we go this way or that way in regard to CytoSorb therapy? Should we use it only intraoperatively or even postoperatively? What we know here is that the direct CytoSorb treatment will lower the cytokine storm directly intraoperatively and for the first hours and maybe for the first day postoperatively, but there might be a kind of rebound and another fulminant septic shock. It might recover, but there might be a second cytokine storm, and therefore currently it's not, there are not that many data out if only the intraoperatively treatment if enough, or should we do it also postoperatively for a certain kind of period. And therefore this paper here has been published 2019. Although they included only 20 patients, they compared the single intraoperative use of CytoSorb treatment versus another 10 patients who were treated intra and postoperatively. They could show that the combined group with intra and postoperatively had a higher risk score, so a higher ERA score. They were sicker and they had a higher rate of postoperative complications and a longer ICU stay. However, on the other hand, they observed no difference in regard to 90-day survival. So therefore they concluded, although this group was sicker, had more complications, the results after 90 days were comparable. And currently also our center was present here in the REMOVE study. This is the first first national prospective randomized trial, and Essen was one of the leading center. The leading center was Jena in the eastern part of Essen, and we Essen was the second largest center randomizing patients. And currently those data are reviewed, and I think in the mid of 21, the results of this first randomized controlled trial will be presented. So more than 200 patients have been included in the study, and I'm eager to look to the final results of this study. So the take-home messages of today are that, of course, we have still mortality in infective endocarditis patients as well. Also in aortic surgery patients, hemoabsorption therapy lead to definitively better hemodynamics and vasopressor need post-operatively. It seems to reduce sepsis-related mortality, especially in endocarditis patients. In regard to aortic patients, we could show in the current literature that we have a less need for blood transfusions and for blood products, especially in complex aortic surgery patients, especially those patients who present with acute syndromes, with dissections, with very high risk. But as I mentioned before, we definitely need further investigations and larger randomized controlled trials. They are on the way. They have been done. There are many other trials which are being performed currently and which are including patients. And I'm very eager to see the results of the REMOVE trial next year. I have to just want to show you this year. This was a letter to the editor, as our paper gained a lot of attraction in the annals, and we wrote a letter to the editor that in combination and what we know from the current results and from the current literature, that especially in our center, especially for endocarditis, we conclude that intraoperatively hemoabsorption therapy can be definitively beneficial in patients with infective endocarditis. Thank you for your attention, and greeting from Essen. Thank you. Thank you, Dr. Wendy. Very nice presentation. We are
very pleased to learn from you in your center. And we have no question in open question here yet, but I have one question for you. When you do an operation using CytoSorb, what kind of changes do you do routinely, in your routine, you know? Can you go on that, please? I don't know if I got the question correctly. So you mean if I use CytoSorb treatment intraoperatively, if I do anything different in regard to normal surgery? I mean, when you do some kind of filter, yeah, probably do you remove good things and bad things? Okay, I got it. Yeah. So you know, what kind of changes do you do during the operation? Heparin, antibiotics, something like that. You know? Yeah, very good question. So, from my experience in regard to buffering and so on, we don't have that much changes intraoperatively. But the main point are antibiotics, especially in endocarditis patients. All of those patients are pre-treated, and in Germany, usually we have a triple treatment with antibiotics, for example, gentamicin, vancomycin, and any kind of carbapenem like imipenem. And the company, they provide a good overview of antibiotics which are removed by the device. And what we do is to measure, for example, the vancomycin levels routinely, preoperatively, intraoperatively, and also postoperatively, and then we adjust our antibiotic treatment. I think this is the main point, especially in endocarditis patients, because some of the antibiotics, there are many antibiotics, you know, and the company has a kind of sheet which can be provided to the center, and there you can have a look if this kind of drug is removed. Is it highly removed or just less removed? And I would strongly recommend to adjust the antibiotic treatment in those patients. Dr. Gaiotto, any question? Okay, Daniel, congratulations for your very nice presentation, very easy to understand your explanations. And your paper is very interesting. We hope to see and to read some. And I would like to ask you if you have or heard about the use of CytoSorb in heart transplantations. In what kind of transplantation do you mean? Orthotopic heart transplants. Okay. So in my center, the experience. So you know, in Germany, heart transplantation is not gaining that much popularity, as many patients go for LVAD therapy. So in our center, we do about 60, 70 thoracic transplantations a year, which are mainly lungs. And the heart transplantation in Germany is almost dead because anybody goes for LVAD treatment. So therefore, currently we evaluated our results with LVADs. And I'm also eager to sit down with my student next week, because now he had included more than 250 LVAD patients with and without CytoSorb therapy. But in my center, we do maybe 5-10 hearts a year, which is not that much. And I can refer only to my colleague or a good friend in Hungary, in Budapest. And he presented many papers in regard to CytoSorb therapy. And currently he is doing also a randomized control trial. His name is Nimesh. And he could show significant differences in regard to blood. I think almost the same I showed in endocarditis and aortic surgery, but it's a combination. So he could show excellent results with CytoSorb therapy. So my own experience with heart transplantation with CytoSorb is very less, as we don't have that much hearts in Germany. I think it's different in Brazil, but in Germany it's currently very hard. So overall in Germany we do about 200 heart transplantations a year, which is very less. And in Brazil we do a lot of heart transplants because the LVADs, the machines, is too expensive for us. Yeah. So in Heart Institute, we performed this year in COVID 43 transplants till now. We had last year for 54 transplants in 1 year. Our reality is different from Switzerland, from Germany, because the cost
we don't have money to put machine in everybody. And another question I have to you, if you preview, if you plan your surgery and you believe that bypass is very short, it's less than 1 hour or 15 minutes, if it's cytosorb make difference in this kind of situations. If you indicate, if you put cytosorb in long bypass time or indefinitely short or long, you use always in endocarditis, by example. Extremely good question. Thank you for that. So personally, I think you should have at least a bypass time of 60, 90 minutes. On the other hand, in endocarditis patients, for example, if you do just an aortic valve replacement in endocarditis with no infection of the annulus or no abscess, and you just have to do an AVR, I think even in this quick operation, cytosorb treatment will help because it's endocarditis. But if you have a very fast operation, I think it will not be that beneficial because, as you correctly mentioned, the contact time is too less. You should have at least 60, 90 minutes bypass time, of course. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Daniel. Thank you. Dr. Ren, we have another question here. How do you choose the patient that is gonna use cytosorb? Also good question. So as mentioned before, any patient with endocarditis, except in this randomized controlled trial, but this is now closed. But usually in our center, any patient with endocarditis gets cytosorb treatment. Any patient with lung transplantation gets cytosorb treatment. So in our center, we do 60 transplants, which are almost lung transplantations. Any patient with LVAD therapy gets cytosorb treatment. And from conventional heart surgery, I will put any patient who will develop any kind of hemodynamic instability, whether before skin incision or during bypass. Like yesterday, we had a patient with a kind of unknown pericarditis constrictiva, and once we opened the pericardium, everything was, there was a lot of fibrin and kind of systemic infection. And we put also this patient on cytosorb treatment. So you should have this in mind, that this is an additional help, an additional armamentarium if you have any intraoperative problems, or for example, you see that your bypass time is longer, that you need 3 or 4 hours of bypass time, then you can tell your perfusionist, please put a cytosorb absorber into the machine. So you must not plan this from the beginning. If you see intraoperatively, you might run into problems or have any kind of instability, you can just tell your perfusionist, put a cytosorb absorber in the circuit. Very nice. Gayoto, any other question? No, thank you. For me, it's very good, very clearly. Okay. Daniel, thank you. Okay. So we're gonna thank you again, Wendy, for your kind presentation. I'll disconnect and. Okay. Okay. Have a good evening. Bye-bye, Daniel. Bye-bye. Nice to meet you, my friend. Bye-bye. Ok, pessoal, agora nós podemos falar em português, porque nosso próximo palestrante, o Dr. Cândido Cerca, vai nos falar em português, não é isso? Por gentileza. Exatamente. Agora vamos passar... A tela é sua. Para português. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco da minha experiência e conhecimento na utilização do cytosorb. E eu vou dar um bocadinho de continuação àquilo que o professor Daniel Bente, ele falou na utilização do intraoperatório, em casos de endocardite e cirurgia da aorta. Eu vou pegar um bocadinho nessa continuação e vou falar da aplicação de cytosorb na hiperinflamação sistémica pós-cirurgia cardíaca, ou seja, aqueles doentes que pós-cirurgia cardíaca vão desenvolver uma resposta inflamatória sistémica. Vou começar por fazer uma pequena apresentação
Meu nome é Cândido Cerca, sou português, sou perfusionista de base, trabalhei 4 anos e meio em Portugal, em Coimbra, no Centro Hospitalar Universitário, e em 2014 mudei-me para a Suíça, para Lausanne, onde trabalhei 4 anos e meio no Centro Hospitalar Universitário Vaudois. Entre esse tempo também fiz algumas missões humanitárias em África, nomeadamente no Senegal e em Moçambique, sobretudo com casos de pediatria. E atualmente, desde agosto do ano passado, trabalho para a Cytosorbents Europe como especialista de aplicação. E é nessa qualidade, ou seja, na qualidade de perfusionista, utilizador de Cytosorb e ao mesmo tempo especialista de aplicação da Cytosorbents, que eu venho então aqui partilhar um bocadinho a minha experiência de conhecimentos na utilização de Cytosorb na CIRS pós-cirurgia cardíaca. Não vou falar muito porque a hiperinflamação pós-cirurgia cardíaca é bem conhecida e está bem documentada. Há bastantes publicações sobre este tema. No entanto, ainda não são completamente conhecidos quais os mecanismos que provocam o desenvolvimento desta síndrome e também, a nível de tratamento, as opções são um bocadinho restritas atualmente. Não há grande coisa que se possa fazer atualmente para estes pacientes. Sabemos, claro está, que a CSC tem um papel fundamental como desencadeante desta resposta inflamatória. Não vou estar a perder tempo, mas sabemos que há toda uma ativação resultante do contacto entre o sangue e o circuito. Há bocadinho antes de começarmos o webinar, discutia com os doutores da utilização de circuitos biocompatíveis ou não biocompatíveis. Claro que houve uma evolução enorme durante os últimos 20 anos a nível dos circuitos de CSC e a nível de tudo que é biocompatibilidade. E é claro que hoje em dia a probabilidade de que um doente desenvolva esta hiperinflamação é muito menor que no início da cirurgia cardíaca, mas há um grupo de pacientes, e nós não sabemos muito bem porquê, que de facto vão evoluir para essa hiperinflamação e vão desenvolver essa resposta hiperinflamatória no pós-cirurgia. Muitos durante a CSC e muitos deles nem conseguimos sair de CSC, então temos que sair de CSC e passá-los para ECMO ou mantê-los em ECMO ou com outro tipo de assistência. E claro está, a CSC tem um papel fundamental como desencadeador dessa resposta inflamatória, nomeadamente até através da produção de endotoxinas e de mediadores inflamatórios como as citoquinas e também, por exemplo, a nível da produção de hemoglobina livre devido à hemólise. E então, como é que o Cytosorb pode ajudar neste caso, neste tipo de pacientes? Primeiro, apenas fazer uma pequena introdução, dizer que o Cytosorb foi uma terapia que foi desenvolvida, é uma terapia de purificação sanguínea. Nós chamamos-lhe filtro, mas não acontece uma filtração. O que acontece é uma remoção. O Cytosorb é como uma esponja. Não há perca de líquidos. Imaginamos, quando entornamos café sobre a mesa, colocamos a esponja, o café é absorvido pela esponja e fica lá dentro. No Cytosorb passa-se exatamente a mesma coisa. Temos esta coluna, o sangue vai entrar por um lado e vai sair pelo outro, e determinadas moléculas vão desenvolver interações de adsorção. É um processo físico-químico onde há interações iónicas, forças de Van der Waals, há um gradiente de afinidade que se vai desenvolver e vai fazer com que algumas dessas moléculas, em função do peso molecular, do gradiente de concentração, entre outras características, vão ficar presas dentro das esferas que constituem a Cytosorbents. E assim vamos fazer uma purificação sanguínea inteligente em casos de sepsis ou em casos de resposta inflamatória exagerada sistémica. E então, o que a terapia Cytosorbents é suposto fazer, ou vai fazer, é uma redução significativa das concentrações excessivas de citoquinas e outros mediadores inflamatórios. Ou seja, vamos cortar o excesso e vamos trazê-los para um nível fisiológico, mantendo intacta a resposta imunológica do doente. Ou seja, o que vamos fazer é uma modulação da resposta imunitária do doente. Houve muitas outras terapias no passado que foram testadas e o que faziam, muitas delas, era bloquear a resposta imunitária do doente ou então bloquear certas fases dessa resposta imunitária. Nós, com o Cytosorbents, não pretendemos bloquear, pretendemos ajustar essa resposta inflamatória, atenuá-la em vez de a bloquear, para assim voltar a ganhar o controle sobre a situação clínica do doente.
E como é que funciona essa modulação da resposta imunitária? A seguir temos um slide bastante gráfico que dá para perceber qual é o conceito por detrás desta terapia. Ou seja, quando temos os doentes com esta resposta inflamatória excessiva, temos períodos de tempo com muita produção de citoquinas pró-inflamatórias. E é claro que isso vai promover o choque vasoplégico, que pode evoluir para falência multiorgânica e, eventualmente, morte. Quando utilizamos o cytosorbent, o que vai acontecer é que vamos eliminar este excesso de mediadores inflamatórios, estas citoquinas, e vamos trazer a curva cá mais para baixo. Como se fala agora tanto por causa do Covid, também vamos aplanar a curva, trazê-la mais para baixo e eliminar o excesso de citoquinas, para assim dar a possibilidade ao sistema imunitário de fazer o seu trabalho dentro dos parâmetros normais e assim aumentar a possibilidade de recuperação do doente. E então, quais são os efeitos terapêuticos do cytosorbent? O cytosorbent vai eliminar as citoquinas, vai captar as citoquinas nas suas esferas, eliminando-as da circulação, e assim vai evitar, ou potencialmente evitar, a progressão da situação para um choque vasoplégico. E, por exemplo, vai evitar a fuga capilar, porque o cytosorbent vai eliminar a interleuquina 6, que está conhecida como sendo uma das grandes responsáveis pela perca de permeabilidade capilar. Ou seja, ao eliminar a interleuquina 6, vamos ter proteção capilar com diminuição da fuga capilar. Se temos diminuição de fuga capilar, claro que teremos menos necessidade de vasopressores, com uma melhoria da microcirculação e, ao final, uma melhoria da função cardíaca. Todos estes parâmetros juntos vão contribuir para uma reversão ou um controle do choque vasoplégico do doente e, no final, uma estabilização hemodinâmica, que é o que se pretende com o cytosorbents, é a estabilização hemodinâmica do doente com melhoria das funções orgânicas e, ao final, melhoria da sobrevida e das comorbilidades deste doente. Importa dizer que o cytosorbents é uma terapia dirigida contra a hiperinflamação e com o objetivo da estabilização hemodinâmica e, sobretudo, quando aplicado neste contexto do pós-operatório, é uma terapia complementar. Ou seja, de nada serve utilizar o cytosorbent se todos os passos do tratamento standard que estão para trás não forem feitos. Ou seja, se for uma infecção, temos que dar um antibiótico, fazer o controle da fonte, etc, etc. E à medida que o doente vai evoluindo, ou seja, vai evoluindo no mau sentido, se vai deteriorando, vamos adaptando e vamos fazendo o tratamento standard. Até que chegamos a um ponto em que todos os tratamentos standard foram aplicados e o doente continua a evoluir, a deteriorar-se, a evoluir para choque vasoplégico, cético, seja o que for, instabilidade hemodinâmica. Aí sim, nesse ponto, podemos pensar no cytosorbents como uma alternativa para, lá está, controlar esta resposta inflamatória e tentar obter uma estabilização hemodinâmica. Assim, se o tratamento padrão não permitir a estabilização hemodinâmica entre as primeiras 6 a 24 horas no máximo, após o diagnóstico do choque, o uso do cytosorbent deve ser considerado como um tratamento auxiliar nestes pacientes. Mas lá está, uma terapia complementar e não uma terapia principal. É uma terapia para usar quando as terapias standard não conseguem reverter o estado do doente. Ou seja, como disse o Dr. Daniel, é mais uma arma para o arsenal daqueles doentes muito complicados. E a nível de aplicação do pós-operatório, o objetivo é reganhar o controle na falência causada pela resposta inflamatória sistémica. E alguns dos triggers, alguns dos encadeantes ou indicações podem ser, por exemplo, doentes com sepsis, que já tinham antes da cirurgia, doentes que estão em ECMO, ou que só conseguimos sair de CSC com ECMO, assir-se pós-CSC ou doentes que desenvolvem choque vasoplégico no pós-operatório. Este slide também já foi apresentado pelo Dr. Wendt. Basicamente, precisamos de um circuito extracorporal. Quando falamos em cuidados intensivos, pode ser um circuito de ECMO ou um circuito de substituição renal, que pode ser usado também com hemodiafiltração ou então em modo de hemoperfusão, em que basicamente é só substituir o hemofiltro pelo nosso cartucho e é apenas
fica apenas a trabalhar em modo hemoperfusão, mas não é muito utilizado, é mais utilizado a nível em Itália, no resto do mundo penso que não está assim tão difundido, e apenas precisamos de um circuito extracorpóreo que nos permita fazer um débito entre 100 e 700 ml para alimentar o nosso cartucho com sangue e poder purificar o sangue. Aqui apenas para ter uma ideia mais visual, com 3 plataformas diferentes, aqui em simultâneo com a hemodiafiltração, com a terapia de substituição renal, modo hemoperfusão, como eu disse, ou seja, é uma máquina de diálise em que basicamente substitui o hemofiltro e se coloca o cytosorbent, utilizando o mesmo sistema da hemodiafiltração, e aqui conectado com o CardioHelp, com a ECMO. A nível de evidências e estudos já começam a aparecer. Este foi publicado este ano, há 2 ou 3 meses, é relativamente recente, é uma revisão da bibliografia, em que basicamente os autores fazem uma pequena revisão sobre as técnicas promissoras a utilizar na sepsis pós-cirurgia cardíaca. E eles referem o cytosorbent como sendo uma das técnicas mais promissoras atualmente no campo da purificação sanguínea para utilizar nestes doentes. Já foi testado em diferentes cenários e parece reduzir de forma eficaz moléculas tóxicas e melhorar o outcome destes pacientes. E como podem ver aqui a referência, este NEMET foi a referência que o Dr. Daniel Ubente falou, é o autor do trabalho sobre a transplantação cardíaca em Budapeste. Portanto, ele publicou um primeiro estudo observacional no qual via melhorias a nível de sobrevida e de comorbilidades no grupo com cytosorbents, utilizado em transplante cardíaco. Aqui temos uma série de casos, basicamente os dados são da Alemanha, são praticamente todos da Alemanha, porque é o país na Europa onde tem mais experiência. Viram o caso do Dr. Daniel, já utiliza desde há 6 ou 7 anos, que já utiliza o cytosorbents. Portanto, é o país onde dá mais experiência. Isto é uma série de casos de 16 pacientes com síndrome de resposta inflamatória sistémica pós-CSC. E, basicamente, o que os autores verificaram foi que houve uma redução dos níveis elevados das citoquinas e essa redução foi associada a uma clara estabilização dos parâmetros hemodinâmicos, metabólicos e orgânicos dos pacientes que estavam alterados. O tratamento foi bem tolerado, é seguro e não houve nenhum evento adverso associado ao dispositivo. Mais uma vez, a segurança. Atualmente já existem mais de 100 mil pacientes tratados com o cytosorbents e não temos registro de eventos adversos perigosos para os doentes. Este é uma série de casos de 40 pacientes, este é um trabalho de Itália, de Milão, de 40 pacientes com insuficiência multiorgânica pós-cirurgia cardíaca. E, basicamente, eles dividiram em 2 grupos, 19 pacientes foram tratados com ECMO e 21 pacientes foram tratados em modo de hemoperfusão e utilizaram o cytosor para tentar controlar estes doentes. E o que eles verificaram foi que houve uma diminuição da bilirrubina, de lactatos, da CPK, LDH, e algo que eles não estavam à espera foi que houve foi uma boa surpresa, foi uma redução da mortalidade real contra a mortalidade esperada. Ou seja, estes doentes tinham um score calculado, um SOFA score com uma mortalidade de 80% e o grupo, após o tratamento de cytosorb, a mortalidade foi de 53%. Ou seja, temos aqui um primeiro indicador que há uma melhoria da mortalidade quando se utiliza o cytosorbent nestes pacientes. E isso deveu-se aqui à rápida estabilização hemodinâmica e diminuição da necessidade de vasopressores neste grupo de doentes. Aqui temos mais uma série de 23 pacientes, também da Alemanha. Era um grupo de pacientes que estava com suporte circulatório mecânico, ao qual se adicionou cytosorbents e, basicamente, os autores concluem que a hemodsorção com cytosorb parece oferecer uma opção terapêutica potencialmente promissora para doentes críticos submetidos a
terapia de suporte extracorporal, o suporte circulatório mecânico, porque há uma redução das citoquinas e da resposta inflamatória, com diminuição da vasoplegia, melhoria das funções orgânicas, como eles viram nos doentes, e como se vê aqui nos gráficos também, há uma redução da quantidade de norepinefrina ao longo do tempo dos tratamentos, da epinefrina também, e uma melhoria das pressões arteriais médias durante o tratamento. Alguns destes doentes que desenvolvem esta resposta inflamatória, a única forma de os tentar estabilizar, ou como nós costumamos dizer, de os segurar, será utilizando a ECMO. A ECMO sabemos que é muito bom, mas por um lado está associada a toda uma ativação celular e por si própria a ECMO pode ser vista como um desencadeante desta resposta inflamatória sistémica. Ou seja, por um lado temos um doente que já está num estado hiperinflamatório que necessita da ECMO. Ao juntar os dois, temos uma grande probabilidade de, antes de conseguir estabilizar essa estabilidade hemodinâmica, de ter um aumento do síndrome de resposta inflamatória sistémica. E, atualmente, a nível europeu, já se utiliza bastante o cytosorbents em associação com o ECMO para estabilizar estes doentes. E já há bastante literatura, revisões de literatura, séries de casos, já há bastante literatura nesta aplicação específica, peço desculpa, e de uma forma geral, quando se utiliza o cytosorbent com o ECMO nestes pacientes, e aqui falo mais em pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, o que se verifica é uma redução dos mediadores inflamatórios, mais uma vez, redução da necessidade de vasopressores, de lactatos, estabilização hemodinâmica e metabólica mais rápida e com melhoria das funções orgânicas. E, uma vez que conseguimos ter esta estabilização mais rápida, há um potencial para melhorar o outcome do doente, porque podemos diminuir o tempo que o doente está em ECMO e, assim, melhorar a sobrevida do doente. E, basicamente, a nível da ECMO, é isto. Gostaria só de dizer que toda a informação e todos os estudos e dados estão disponíveis no website, que é cytosorbtherapy.com. Há também um registro internacional. Se quiserem saber mais informações, atualmente no clinicaltrials.gov há mais de, isto já não está atualizado, mas há mais de 27 estudos que estão a decorrer, vários deles randomizados. Portanto, a evidência clínica está-se a construir neste momento e há muita coisa a ser produzida neste momento. E gostaria só de terminar por voltar a dizer o que já disse, que o cytosorbent deve ser visto como mais uma arma de peso no arsenal para tratar aqueles doentes muito complicados, como é o caso das endocardites, e aqueles doentes que já sabemos que quando vão operar, muito dificilmente ele vai sair de CSC sem necessidade de um suporte circulatório, altas doses de inotrópicos, ou seja, aqueles doentes muito complicados que nos vão dar problemas durante a cirurgia e durante o pós-operatório. E assim termino a minha apresentação. Parabéns, Cândido, pela apresentação muito clara. Ajudou a entender mais ainda o papel dessa terapia coadjuvante. Muito interessante, muito interessante. Obrigado. Eu queria saber, Cândido, Fernando, a disponibilidade dessa membrana no Brasil. Me desculpe a pergunta com falta de informação. E se existe algum relato de experiência nacional, como é que está isso, Fernando? A Contat, nesse momento, está finalizando a importação. O produto já chegou ao Brasil, nós estamos apenas aguardando o aval da Anvisa para a liberação de chegar no nosso estoque, para que ele possa começar a ser distribuído. Foi um processo demorado, devo dizer, que toda essa função do Covid acabou atrapalhando um pouco, mas, como eu falei, acredito que no máximo em 2 semanas nós já estejamos com tudo pronto para distribuição e para oferecer o produto no mercado brasileiro. Cândido, uma pergunta no Covid. Foi tentado utilizar o cytosorbents no Covid, porque a tempestade inflamatória do Covid é muito séria, né? Sim. Tem algum relato disso? Atualmente temos documentados mais de 2.300 doentes tratados com cytosorbents. Ainda não temos grandes séries de casos publicadas. O que está publicado são mais relatos de casos, case reports,
mas estamos a tentar recolher, porque é muito complicado ter informação e, sobretudo, informação de qualidade, porque tem que se publicado imenso nos últimos meses sobre Covid, mas se formos a ver, a qualidade das publicações não é assim tão boa quanto isso. Mas nós estamos a tentar recolher informação de qualidade fidedigna para assim poder construir evidência clínica e partilhar com os utilizadores, porque é esse o nosso interesse. Mas sim, sem dúvida, tem sido utilizado em doentes com Covid e o retorno que nós temos é que as experiências têm sido boas. Com estabilização hemodinâmica, depois há vários protocolos, há várias adaptações. Nós próprios, se for ao nosso site, temos um microsite dedicado só para Covid-19, com guias de utilização, critérios clínicos, portanto, está muito bem organizado e aconselho-os a 5 minutitos darem. Há mesmo um flyer online que pode ser distribuído, digital, portanto, com toda a informação. E sim, o potencial está lá e, segundo o retorno que nós temos tido, os resultados têm sido bons quando utilizados com doentes com Covid. Muito bem. Cândido, nós temos uma outra pergunta aqui, do Tiago, perguntando se houve já o uso do CytoSorb em respostas hiperinflamatórias em caso de transplante de medula. Você tem alguma coisa para dizer para nós sobre isso aí? E acrescentando aqui, já o que você, como perfusionista que é, né, e que usa já há algum tempo o CytoSorb, qual que é o setup da sua máquina para usar o CytoSorb? Ok, então eu vou começar pelo mais fácil, que é a parte da pergunta do perfusionista. Ok? Sim, relativamente, o setup é muito simples. O CytoSorbents é muito simples de utilizar e essa, penso que é uma das grandes vantagens deste produto, é que ele é muito versátil. Adapta-se a qualquer tipo de circuito extracorporal. A nível de CSC, a montagem, o setup, é exatamente como um hemofiltro convencional. Monta-se exatamente da mesma forma. Podem ser usados os dois em série, não há qualquer tipo de problema. A única coisa que nós aconselhamos é fazer o priming, o cebado do CytoSorbents, antes de o instalar na máquina. Portanto, instalá-lo já com o cebado feito, pronto, utilizar, mas o cebado do CytoSorbents é 5 minutos. Faz por gravidade, portanto, é muito simples de utilizar. Ô, Cândido, aproveitando então aí essa resposta sua do setup, né? Como é que você mantém esse fluxo, né, que você colocou lá entre 100 e 700 ml por minuto? Como é que você controla isso? Você põe um fluxo ali, você mede o fluxo ou não? Você deixa na circulação essa corpórea inteira ou só em períodos? Como é que vocês têm feito? É assim, tudo depende. Há várias formas. O que nós dizemos é que não é necessário fazer alterações dos protocolos para utilizar o CytoSorbents. Por exemplo, utilizando o CytoSorbents, há centros que, quando fazem a hemofiltração, têm uma bomba dedicada para controlar exatamente o fluxo que passa no hemofiltro. Pode-se fazer isso com o CytoSorbents, ou então pode-se ligar como uma derivação da linha arterial e é o fluxo passivo que passa pelo CytoSorbents, da mesma forma que também há centros que fazem a hemofiltração dessa forma. E quando se coloca de forma passiva, ou seja, como uma derivação da linha arterial ou do pós-bomba, ou seja, o que nós aconselhamos é colocar numa porta de alta pressão pós-bomba e depois volta para o reservatório venoso. E aí pode-se controlar, se quiser medir com um debitómetro, é possível calcular o fluxo, ou então o que nós sabemos, através dos testes que fizemos no laboratório, é que normalmente no CytoSorb vai passar entre 10% a 15% do fluxo total. Ou seja, o CytoSorbents vai roubar 10% a 15% do fluxo arterial. Ou seja, se estivermos a falar de um doente que tenha um fluxo de 5 litros, o CytoSorbents vai roubar 500 mililitros, mais ou menos. Portanto, está ali dentro do intervalo de fluxos que é recomendado para a utilização do CytoSorb. E em CSC não há problema, não põe problema a limitação dos fluxos, até porque o CytoSorbents não vai colocar muita resistência. E qual era? Havia outra pergunta que eu já... Teve uma pessoa que perguntou, o Tiago, sobre a questão da medula óssea. Se você já viu o uso em resposta inflamatória no transplante de medula óssea.
Isso foi uma pergunta que ainda hoje estive a procurar um bocadinho. Há alguns relatos de casos, mas pouca coisa ainda. Dos doentes que desenvolvem esse é o CAR-T syndrome, síndrome de libertação de citoquinas. E sim, já está documentado alguns casos em que foi utilizado. Mas neste momento não tenho mais informações, também não sei mais, não deu para procurar, não tive tempo de fazer uma pesquisa mais aprofundada. O Cândido, e essa membrana tem uma durabilidade, qual que você calcula? Por exemplo, no uso em ECMO, por exemplo. Okay. Quanto tempo você acha que ela dura aí, pelos testes que vocês já fizeram? Ela está certificada para 24 horas, cada cartucho. Depois, depende da situação de cada doente. É claro que se for num estado muito inflamatório, ela pode saturar-se mais cedo. Por exemplo, nos doentes Covid-19, nós aconselhamos a mudar o primeiro ao final de 12 horas, para tentar otimizar o máximo a terapia. E depois, é claro que podemos fazer medições, se for possível fazer medições de mediadores inflamatórios, interleuquinas, etc. Podemos fazer uma medição antes e pós o cartucho e verificar se há diferenças. Se houver diferenças significativas, significa que ele ainda tem capacidade de absorção. Se não houver, significa que já está saturado e aí tem que se trocar. Por exemplo, em casos de insuficiência hepática, que também tem sido muito utilizado, ele satura mais cedo porque tem uma capacidade de absorção da bilirrubina muito forte. Então ele elimina muita bilirrubina e vai saturar mais cedo. Mas em casos standard de sepsis, normalmente o protocolo é a cada 24 horas. Fernando, eu tenho uma pergunta sobre se existe uma estimativa do preço de venda aqui no Brasil. Enquanto nós não finalizarmos o processo, a gente não dá para saber, né? Nós estamos segurando o lançamento oficial, mas como eu falei, a expectativa é de que em 2 semanas nós tenhamos tudo disponível já no mercado brasileiro, e aí sim, com o lançamento oficial, a gente pode, de uma forma concreta, falar o preço, tentar falar sobre qualquer estimativa agora, sem ter o produto disponível ainda, seria até leviano, né? Então, nós preferimos ter tudo em mãos, tudo correto, para que o lançamento seja feito propriamente, com todas as informações já prontas para o mercado. Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Cândido também. Cândido, no processo da utilização do CytoSorb, existe algum tipo de alteração na rotina da cirurgia, na heparinização do paciente, e além disso, vocês já notaram alguma forma, por exemplo, eliminações de substâncias que não deveriam ser eliminadas, como, por exemplo, albumina ou alguma coisa nesse nível? A albumina não é eliminada porque é demasiado grande para ser eliminada, porque o cytosorbents tem um espectro de absorção, e foi o que o Dr. Daniel disse. Nós temos um folheto onde estão as substâncias que já testamos até hoje, são cerca de 70 ou 80 referências, mas continuamos a testar mais. E é claro que quanto mais formos utilizando, mais vamos testando. Mas a albumina não é utilizada porque está fora do espectro de absorção. A albumina tem um peso molecular de 64 kilodaltons e o cytosorbent só absorve até 55. Portanto, não há risco de eliminação da albumina. Depois, a grande questão é sobretudo a nível de antibióticos, porque nós sabemos que há alguns antibióticos que vão ser eliminados. Depois, importa saber são eliminados, sim, mas essa eliminação é importante, é relevante ou é apenas uma eliminação ligeira? De uma forma prática, há muitos centros, e quando é a nível de CSC não é relevante porque a duração do tempo, o tempo de terapia é relativamente curto. Se vamos a falar num doente em ECMO, aí sim é relevante a eliminação. Por exemplo, estes doentes em ECMO, claro, aí sim é relevante a eliminação dos antibióticos, porque eles vão precisar deles, porque a própria ECMO é uma fonte de infecção para estes doentes, e aí sim é necessário fazer uma monitorização, ou então dar uma dose suplementar de antibiótico. Ou então adaptar os antibióticos para o nível máximo que eles podem ser utilizados para aquele doente. Se não, a nível de... Às vezes temos essa questão dos gases anestésicos, de outros anestésicos. De momento não temos bastante experiência em cirurgia cardíaca e não há referência à eliminação de outros fármacos ou de outras substâncias que não deveriam ser eliminadas.
Há uma pequena perca de plaquetas, isso é verdade, mas isso acontece com todos os circuitos extracorporais, porque é o efeito de primeira passagem, as plaquetas entram em contacto com as superfícies estranhas e fazem o revestimento. Mas comparativamente a um circuito de ECMO ou um circuito de CSI não é relevante, porque a área é muito mais pequena, o circuito é muito mais pequeno, então a perca de plaquetas também é muito menor. O Cândido, e a respeito da heparina? Não é eliminada e não há necessidade de fazer adaptação dos protocolos de anticoagulação. E estamos a falar, quer seja para CSC, quer seja para ECMO ou para as máquinas de hemofiltração. O cytosorbents, os níveis de anticoagulação que o cytosorbents precisa para trabalhar são de um ACT entre 160 e 210 segundos e um APTT entre 60 e 80 segundos. E normalmente já está coberto pela terapia de base. Claro que para CSC é muito superior a isso e para ECMO ou CRRT são esses os intervalos, digamos, standard para trabalhar com essas terapias. Portanto, o cytosorbents já está coberto por essa terapia de base. Sendo essa terapia uma terapia de adsorção, né, como você bem trouxe na sua palestra, né, e não de hemofiltração, como é que você tem observado a questão da hemodinâmica do paciente durante a terapia? Ele fica instável hemodinamicamente, como, por exemplo, fosse uma hemodiálise, ou não? Não tem esse efeito? Não, o objetivo é exatamente o contrário. É ele estabilizar. E estabiliza porque estamos a eliminar esses mediadores inflamatórios e, por exemplo, a nível de CSC, aquele doente típico de endocardite é um doente que muitas vezes já vem com aminas, com vasopressores, e o que é que acontece? Começamos a CSC, é uma vasoplegia enorme durante a CSC inteira, e está ali o perfusionista a dar a fenilefrina com o fluxo no máximo e não consegue estabilizar o doente, e má perfusão periférica, não há urina, um caos. O que se verifica de uma forma prática, quando se utiliza o cytosorbents nestes doentes, é que ao final de 45 minutos, uma hora de CSC, as pressões começam a subir, o perfusionista não tem necessidade de dar fenilefrina, o anestesista começa a baixar as doses dos vasopressores, muitas vezes consegue tirar completamente os vasopressores, claro está, também depende da gravidade e do tempo de utilização, do tempo da cirurgia, do tempo de contacto com o cytosorbents. Mas de uma forma muito prática consegue-se ver na clínica, nas necessidades de vasopressores, nos sinais de perfusão periférica do doente, de se está a urinar, se não está. É tudo muito, muito clínico. É claro que depois pode ser medido a nível laboratorial com os marcadores inflamatórios, mas a verdade é que há muitos hospitais que não têm acesso a esses marcadores. Ou então, se têm, eles até podem fazer as colheitas, mas só têm os resultados, se calhar, passado 24 ou 48 horas. Portanto, não serve para grande coisa. Sejamos práticos. Nós estamos aqui agora com a Anvisa, né, já tendo aprovado a prótese no Brasil, né, o device. Nós sabemos que na Europa já é usado há muitos anos, mas e a questão do FDA? Como é que você tem notícias aí se o FDA já aprovou, está em processo de aprovação? E eu adiciono a essa minha pergunta, como que no seu serviço, né, da Suíça atualmente, vocês escolhem aquele paciente para utilizar o device? Ok. Assim, FDA é muito complicado, mas neste momento nós temos uma autorização especial para utilizar em pacientes COVID. Ou seja, pacientes COVID têm autorização para utilizar o cytosorbents. Também tem, não é uma autorização, mas recebeu o cytosorbents recebeu uma designação específica para a remoção dos antiagregantes plaquetares, ticagrelor, porque está provado que o cytosorbents pode remover ticagrelor e alguns NOACs. E isso é a situação atual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos só tem autorização para utilizar com Covid-19 e estão em estudo para a viabilização como indicação para a eliminação de ticagrelor e alguns NOACs e o rivaroxaban. No hospital onde eu trabalhava, atualmente é standard of care para tudo o que é endocardites, doentes que chegam ao bloco operatório normalmente é cirurgia de urgência, que foram pré-tratados com ticagrelor ou outros NOACs.
Normalmente são aquelas disseções aórticas ou então os doentes coronários que foram à angiografia, mas depois têm que ser operados. E também em alguns casos de pacientes ECMO de pós-operatório, CIRS pós-operatório. Não em todos, mas há alguns casos, alguns doentes que descompensam e que é necessário colocar ECMO, aí sim. Ou então, se já saem do bloco operatório com ECMO, já sai com CytoSorb na ECMO. Nós temos aqui, nós estamos chegando no final, né? Mas nós temos uma pergunta aqui do Fernando, perguntando sobre a questão se existem diferentes tamanhos da membrana atualmente, né? Se é o mesmo tamanho para grupos pediátricos e adultos. Só existe um tamanho, só existe um produto que é o CytoSorb 300 e o tamanho é o mesmo para pediatria e para adultos. E eu vou ser muito sincero, tendo em conta a minha experiência, eu acho que para adultos deveria existir um Cytosorbent XXL, porque com pediatria eu já utilizei este cartucho. O cartucho tem um volume de cevado de 150 ml, portanto para um adulto não é significativo, mas para uma pediatria é significativo. Eu já utilizei num recém-nascido de 3,5 kg. E, aliás, é engraçada a história porque eu trabalho hoje no Cytosorbents porque eu fiz esse caso e fiquei extremamente impressionado e disse, uau, isto funciona mesmo. Porque era um doente CIRS, pós-cirurgia cardíaca, um síndrome de coração esquerdo, e estava em ECMO e mesmo em ECMO estava a piorar, nós já não sabíamos mais o que é que havíamos de fazer, já tínhamos utilizado em outros casos de pediatria que também tinha corrido muito bem e dissemos, ok, vamos experimentar. Utilizámos neste recém-nascido de 3,5 kg, que a verdade é que fizemos, acho que foram 3 tratamentos e conseguimos, ao final do primeiro, o caso foi publicado até, está publicado, conseguimos reduzir as aminas, ele começou a ter diurese, começou a se estabilizar, conseguimos tirar o Cytosorbent, se passar 2 ou 3 dias tirou-se a ECMO e o miúdo hoje em dia está bem. Portanto, sim. Bom, alguma outra questão? Gaioto, Fernando? Eu estou satisfeito, achei a reunião, uma sessão muito produtiva, muito interessante, aprendi bastante. Fernando, se vira aí para trazer essa membrana que nós queremos usar, né, Cláudio? Eu quero usar. Cândido. O Contat já está trabalhando forte para isso Isso aí. Todos os materiais de divulgação, e eu reforço o que o Cândido falou, se vocês quiserem, se o grupo de colegas que participou tiver mais interesse na parte de literatura, na parte científico-acadêmica, a Cytosorbents é muito bem organizada nesse ponto. Eles têm o site próprio com a literatura. Obviamente, a Contat vai fazer as adaptações para o mercado brasileiro e nós teremos os materiais à disposição, como eu falei, em pouco tempo. O lançamento será feito e, obviamente, todo mundo vai ficar sabendo a hora que o produto estiver disponível. Muito bom. Esperamos ter um retorno bom que possa ajudar muitos pacientes aqui no Brasil com essa tecnologia mesmo. Sem dúvida. Bem, eu quero agradecer ao Cândido. Muito obrigado por ter trazido essas informações tão importantes para nós. Nós aprendemos bastante aqui. Também concordo muito com o Gaioto. Agradecer à Sociedade Brasileira por essa oportunidade nos oferecida, né? Tanto de trazer você e nos convidar, eu e o Gaioto, e o Fernando também, né, Fernando, que acabou organizando e trazendo os convidados. E agradeço o Gaioto, grande amigo, por estar presente junto comigo aí nessa noite. Eu que agradeço, Cláudio, matando saudade do amigo, pelo menos pela internet, né? Não dá para operar junto por enquanto. É isso aí. E um abraço, Cândido, parabéns pelo teu trabalho, impressionante o teu conhecimento, muito sólido. Fernando, força aí para trazer de novo, e a Sociedade Brasileira, parabéns pela organização do evento. Em nome da Contat, eu também gostaria de agradecer especialmente à Sociedade Brasileira pela oportunidade, ao professor Gaioto, ao professor Gelap, ao Cândido, especialmente ao Dr. Daniel, que já saiu, e reforçar o compromisso da Contat também com o mercado brasileiro na busca para trazer essa tecnologia, mais um produto que nós tentaremos disponibilizar o quanto antes. E novamente agradecemos a todos os participantes e estamos à disposição para contatos futuros para o que for necessário. Certo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado aos participantes. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço.